penúltima aula, pode sentar, meus irmãos, do trimestre passado, sutileza da espiritualidade holística, o fenômeno religioso, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, fundamento da espiritualidade holística e a Bíblia. A gente tem que entender, primeiramente, o que significa a palavra holístico, tá? Lembrando aos irmãos que a revistinha do próximo trimestre já está disponível. Os irmãos, deu direito para o nosso irmão Diácono Neron, R$10 para a gente comprar. O tema é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Os temas que vai ser abordado é a lição Ezequiel, Atalaia de Deus. Essa lição nós vamos estudar domingo à noite na Santa Ceia. Segunda lição, o fim vem. Terceira, abominações do tempo. Quando se vai a glória de Deus? Essa aqui também eu vou dar à noite. Vamos entender o que significa quando se vai a glória de Deus. Contra os falsos profetas, a justiça de Deus. Essa também eu vou dar à noite, tá? Vai ser dada de manhã, mas vou repetir à noite também. A responsabilidade é individual. O bom pastor e os pastores infiel. Gog e Magog. Um dia de juízo. Restauração nacional e espiritual de Israel, a visão do templo e o milênio, imersos no espírito dos últimos dias, o Senhor está ali. Então essa é a revistinha do próximo trimestre que você deve adquirir para você poder acompanhar todas as lições que estão em casa. Avançando. Texto áureo está lá em João capítulo 14, verso 16. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, o primeiro ponto, irmãos, é entender isso. Todos os homens só podem chegar ao Pai por meio de Cristo, tá? Não tem outro meio, não tem outra forma. Aí a questão do índio. Só pode se chegar a Deus através do Pai. Verdade prática: qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Irmãos, os irmãos vão ver que essa lição, os irmãos vão aprender que muita espiritualidade que tem no nosso meio, ela deve ser rejeitada. Por quê? Porque ela não está centralizada em Cristo. E já vou adiantar: muita espiritualidade que está no meio pentecostal mais parece macumbaria do que espiritualidade cristã. O reteté, quem sabe de onde surgiu essa palavra? O que é reteté? Para os pentecostais desavisados, desinformados, sem instrução nenhuma, significa pula-pula e, segundo eles, poder de Deus. Amém? A palavra reteté, irmão, tudo que nós falamos, que seja bíblico, que seja cristão, tem que estar ancorado aonde? Na Bíblia. Existe a palavra reteté na Bíblia? Aonde você vai encontrar ela? Em religiões africanas tem a palavra reteté. Vocês vão ver daqui a pouco o que significa essa palavra. Como diz a Bíblia, meu povo é destruído porque ele falta o quê? Vamos, meus irmãos, falta o quê? Pronto. Vamos lá, irmãos. Verdade prática. Abra lá em João capítulo 14, versículo 4 a 6. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto, porque Cristo, como diz lá em Colossenses, é a expressão exata de Deus que está corporificada em Cristo. Quem conhece a Cristo pela Escritura, conhece ao Pai, conhece que o único caminho verdadeiro é Cristo.
sabe que o único meio de espiritualidade verdadeira está centrado aonde? Em Cristo. Avança. Introdução. Agora aqui tem que ter atenção, tá? O tema da revistinha de vocês está aí, né? Como é que é o tema da revistinha aí? Me dê o tema aí para mim, por favor. A sutileza da espiritualidade holística. A sutileza da espiritualidade holística. Esse é o tema que está na revistinha. Agora tem que entender o que significa holístico para entender todo o resto. Amém? Quem não entender, pergunta. Então, o que significa? Palavra de origem grega, que significa todo, inteiro ou totalidade. Então, o holismo tem a ver com o todo. Tudo está integrado, tudo está ligado. Amém, meus irmãos? É utilizado como modo de abordar a realidade como totalidade ou todos. Ou seja, todas as realidades que conhecemos, todas elas estão integradas em uma coisa só, formando uma totalidade. As partes que estão separadas, elas se fazem uma nessa totalidade. Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Eu vou avançando, hein? O holismo afirma que as realidades das quais se trata são primeiramente estrutura. Então, nós temos estruturas. Temos estruturas, nós estamos falando de religião, de espiritualidade. Nós temos estruturas de espiritualidade. Quais são as estruturas? Nós temos o budismo, nós temos o hinduísmo, nós temos as religiões de matrizes africana, nós temos religiões de matrizes orientais. Então, são estruturas que todas elas estão separadas entre si. Amém? Cada religião está separada uma da outra. Qual que é a proposta do holismo? Integrar todas as religiões, todas as formas de entender Deus, de entender o que é espiritual em uma coisa só. Fundir tudo em uma coisa só. Por isso que ele fala lá, todo, inteiro ou totalidade. Aí pega essas realidades, essas estruturas que são separadas e se integram ou se ligam entre si, formando esse todo. Amém, queridos? Então, os membros dessa estrutura estão funcionalmente relacionados entre si, de tal modo que quando se trata desses membros, fala-se antes de relações funcionais que se dispõem e ordem. Tranquilo? O que é holismo? São partes que estão separadas, que estão ligadas entre si. Então você não tem o cristianismo só. Você tem o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, que estão tudo ligado. Amém? Você tem as religiões de matriz africana, que está ligado no budismo, que está ligado no hinduísmo, que está ligado no taoísmo, que está ligado no cristianismo, e por assim vai, tudo no só. Tranquilo? Sim ou não? Eu vou avançar. Então tá bom, se for um cara de paisagem, está dizendo que está tudo certo. Vamos embora. Avança. Olha lá, dentro dessa abordagem filosófica, busca-se integrar todas as realidades espirituais para atender o quê? O anseio espiritual do homem. Então todas as religiões, elas vão se integrar em uma coisa só, para atender o anseio espiritual do homem. Todo ser humano, ele tem um anseio espiritual. Todo ser humano tem sede espiritual. Até o ateu tem sede espiritual. Como é que ele mata a sede espiritual dele? Afirmando que Deus não existe. Para ele estar matando, satisfazendo aquele anseio espiritual que tem no ser humano. O ser humano é religioso por natureza, porque ele vem de um ser espiritual. Se ele vem de um ser espiritual, nós somos seres espirituais, materiais e espirituais também, há uma necessidade de satisfazer esse anseio espiritual. Amém, queridos? Então o ser humano tem uma sede por aquilo que é espiritual. Por isso que você vê cada ser humano apegado numa religião. Não existe ser humano que não abraça uma religião. Todo ser humano está agarrado em alguma religião. Por quê? Porque ele tem sede daquilo que é espiritual. Então ele tem que satisfazer de alguma forma. Com alguma religião ele tem que satisfazer. Amém? Irmão, eu estou avançando, hein?
Então a ideia do todos, ou seja, as realidades que estão separadas, reuni-las e vivenciá-las em sua totalidade. Mas isso é o homem que quer fazer. O homem. Isso é o homem, não O homem. Por que ele quer fazer isso? Porque ele tem uma sede de Deus. Juntando todas numa só. Tudo numa só. O problema para matar a sede desse Deus é que é o problema. A forma como se mata a sede de Deus que é o problema. Nós matamos a nossa sede de Deus aonde? Em Cristo. Por isso que João capítulo 14, versículo 6 diz o quê? 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Todo ser humano que quer satisfazer sua necessidade espiritual tem que ir a quem? A Cristo. O problema é que o ser humano vai beber em outras fontes para satisfazer essa sede. Aí e não onde consegue. quer juntar tudo, trazer Tudo num pacote só. num pacote só. Então, todas as religiões, juntando todas elas, você consegue satisfazer sua necessidade espiritual. Tranquilo? Então vamos lá. Esta é a nova realidade espiritual que o moderno busca. Uma realidade espiritual que não exija dele o quê? Nenhuma fidelidade com nenhum ente espiritual. Os irmãos estão entendendo, irmão? Pegando o fio da meada? Por que o povo quer essa nova espiritualidade? Porque essa nova espiritualidade não exige fidelidade da parte do adepto. Serve de qualquer jeito. Do jeito que você quiser, vai. Esse espírito desse tempo está invadindo as igrejas. Certo? O cristianismo, ele exige fidelidade, ou não? Sim. Se ele exige fidelidade, você tem uma responsabilidade. Nessa nova forma de entender o que é espiritual, você não precisa ser fiel a ninguém. Porque tudo está ligado, tudo está integrado. Se você não precisa ser fiel a ninguém, logo você não tem uma responsabilidade pós-morte. Você morreu, vira purpurina. Você não vai nem para o céu nem para o inferno. Dentro dessa forma de pensar o que é espiritual. Então você não precisa de fidelidade e muito menos você é responsável por nada. O que acontecer aqui fica por aqui mesmo. Depois que você morrer, você vira purpurina e está tudo certo. Amém? Só que o cristianismo, ele exige fidelidade, ele exige responsabilidade e ele exige exclusividade. Dá para servir Jesus e ser macumbeiro? Não. Dá para servir Jesus e ser budista? Na maneira holística, você pode ser tudo. E ninguém pode cobrar nada de você. Você pode ser cristão, você pode ser budista, você pode ser tudo ao mesmo tempo. Aí você acaba com o evangelho, com o cristianismo. Tá certo? Então vamos lá. Este veneno que Satanás tem introduzido dentro da igreja. Por isso que Jesus disse lá em João 14,6 que a única realidade de integração espiritual é estabelecida por ele e não pelo todos, não por todas as religiões. A única maneira de você se integrar com o seu Criador, satisfazer seu anseio espiritual, é por meio de quem? Por meio de Cristo. Abra lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, versículo 11. O homem, ele é um ser religioso em essência. Ele já nasce religioso. Por quê? Porque Deus o fez assim. Leia Eclesiastes 3, 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Há uma tradução que diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Ou seja, o homem tem essa necessidade de se voltar para Deus. Porque dele nós saímos e para ele nós queremos voltar. Amém? Quando diz que ele soprou no homem o sopro, o fôlego de vida,
Deus colocou parte dele no ser humano, que o faz ser um ser ímpar. Qual é a parte que Deus colocou em nós que faz dele? Ele colocou a alma dentro do homem. O que é alma? Pensamento, vontade e emoções. Essa alma que foi colocada por Deus dentro de nós, ela tem sede de se saciar aonde? Em Deus. O problema é que o homem procura formas erradas de saciar esta sede de Deus. Quem está no baixo espiritismo, ele não está procurando demônio, irmão. Não está. Quem está lá, está procurando saciar essa fome que ele tem de Deus. O problema é que ele está saciando de uma forma errada, mas ele está procurando saciar essa fome, essa sede que ele tem de Deus em sua vida. Amém? Clarinho agora? Avança, irmão. Pastor, Oi. a esquerda está ligada com a esquerda? Tá, tudo no mesmo balaio. Avança. Olha, presta atenção. Vocês vão ver uma cena agora, aí vai ter tem áudio aí, tá, irmão? Só um minuto. Presta atenção nesse vídeo e veja se isso é um culto realmente prestado a Deus. Esse tipo de bagunça que vamos assistir chama-se reteté. Olha a origem da palavra reteté e o seu significado. É um ritual africano trazido para Portugal em 1948, onde as pessoas se reuniam para rituais de voodoo. Aí os crentes ficam, não, vamos para o manto, vamos para o reteté, vamos. Magia negra? Esse termo foi aderido pelos cristãos de movimento pentecostal, inclusive pastores, e tem levado multidões a errarem ao falar essa palavra, porque quando se fala reteté, está dizendo que vamos invocar demônio, vamos prestar culto a demônio, não a Deus. Clica, irmão, em cima dessa coisa de YouTube aí, pode clicar em cima, ele vai mandar para o link. Tá feio, tá feio. Não está indo? Tira aí agora, tira daí e põe a imagem para mim. Fecha um pouquinho e põe a imagem para mim. Aí, põe a imagem do culto aí que eu quero ver. Veja, solta. Isso é conto de macumba. Que roupa é essa aí? Isso é roupa de macumbeiro. Avança 4 minutos para mim. Avança mais um pouco. Para aí, dá uma pausa. Que roupa é essa dessas mulheres aí? No centro de macumba, quando o cavalo vai ser incorporado, tem um cidadão que eu não sei o nome daquele cidadão. Ele fica tipo uma espécie de guardião do cavalo, né? Acho que é para conduzir o cavalo, alguma coisa assim. Mas fica um indivíduo que fica tipo como se estivesse fazendo guarda do cavalo. O que é isso aí? Irmão, aonde está na Bíblia que para cultuar a Deus eu preciso de um negócio desse aqui, pelo amor de Deus? Solta, irmão. E o ponto de macumba, irmão, breca aí. Minha mãe foi da macumba e quem foi sabe. Ponto de tabaco é para chamar demônio. Não, olha, irmão, não é percussão, pode até ser um instrumento de percussão, mas quem veio da macumbaria sabe que tabaco, esse tipo de tom que eles estão tocando aí, é para chamar demônio, não é para chamar o Espírito de Deus, não. O que chama o Espírito de Deus é uma alma arrependida e uma alma quebrantada, não é ponto de macumba, não. Isso aí é ponto de macumba. Pode prestar atenção aí se você vê alguém com Bíblia aí nesse lugar. Isso aí não é igreja, isso aí é um terreiro de macumba. Solta. Olha lá. Para aí, irmão. Se você
colocar lá no YouTube lá, o centro de macumba, você vai ver o cavalo sendo incorporado e pessoas tipo dando uma assessoria para o cavalo. Então eu posso chamar isso aqui de culto prestado a Deus? Aonde Deus está aqui, meu irmão? Aonde Deus se manifesta num lugar desse aqui? Diga para mim. Solta. Olha lá. E aí vai baixando em todo mundo. Olha, esse é o pai de santo. Esse aqui parece mais um jagunço do que um crente que está do lado dele aí. Olha lá. Olha os tabaqueiros lá. Irmão, isso aí, quem disser que isso para mim é um culto, eu digo, meu irmão, não sabe o que é culto. Avança mais um pouquinho aí. É culto do revestimento. Agora é culto de revestimento de quê? Olha. Aonde está na Bíblia que eu tenho que me vestir dessa forma ridícula para cultuar Deus? Nós vemos isso muito em terreno de macumba, meus amigos. Que nós estamos estudando? Dá uma pausa aí, não. Nós estamos estudando, isso aqui é na Bahia. Nós estamos estudando sobre falando do holismo, que é a integração de todas as religiões em uma coisa só. Ó, nós estamos vendo isso dentro da igreja cristã. Ou seja, trazendo para dentro da igreja cristã elementos de culto afro para dentro da igreja, pegando estruturas que estão separadas e integrando uma na outra como se elas estivessem interligadas uma na outra. Percebe, irmão, o perigo que nós corremos quando não temos instrução? Aí quando nós falamos, os irmãos ficam tudo bravos. Mas quando nós falamos com base na palavra de Deus. E com base... Irmão, eu frequentei macumba. Então isso aqui para mim não é culto. Isso aqui para mim é um terreiro de macumba. É o que eu via lá no terreiro de macumba. Os cavalos lá, aquele monte de gente do lado dos cavalos, bicho vinha e ficava lá, e o pessoal que toca tabaco, não sei como é que é o nome desse povo, batendo, chamando, invocando o diabo. Ponto de macumba que chama demônio. Reteté, quem fala de reteté está falando de culto aos demônios. Essa palavra não tem no vocabulário bíblico, nem no vocabulário bíblico e nem no cristianismo sadio. Isso é coisa importada de outras religiões para dentro da igreja. Infelizmente, o povo gosta dessa bagunça aí que vocês estão vendo. Solta, não? Olha, beleza. Irmão, para, irmão. Ó, solta um pouquinho. Irmão, tá vendo já essa mulher aí, ó? Ó, irmão, breca aí. Coloca lá. Eu não sei, põe no YouTube lá, ponto de macumba. Irmão, quando o cavalo vem, quando o demônio vem no cavalo, irmão, é a mesma coisa que vocês estão vendo aí. Não tem diferença, é a mesma coisa. Quando o cavalo começa a incorporar, é isso aí, ó. É isso aí que vocês estão vendo. Vocês estão duvidando do que eu estou falando? Chega em casa, coloca lá no YouTube, ponto de terreiro de macumba. Vocês vão ver o cavalo, e quando o demônio desce sobre o cavalo, ele começa a fazer essas mesmas papagaiadas aí, ó. Holismo, misturando tudo dentro do cristianismo. Eu acho que está bom, né? Pode parar, irmão. Volta lá para o slide. Então, esses elementos são colocados dentro da igreja. Por exemplo, você quer ver mais esse movimento, essa coisa de holismo entrando nas igrejas? Os hinos. Nossos hinos. Já percebeu que nossos hinos não têm letra? São pobres de letra? O que você tem? Você tem 2 ou 3 estrofes, ou quando não, uma estrofe só, e fica naquela repetição maciça. Irmão, aonde que é usado isso? Nas religiões orientais. É um mantra. É um mantra que você fica repetindo, para você entrar no êxtase espiritual. Irmãos,
colocando elementos de outra religião dentro da nossa religião, ou dentro do cristianismo, para dos todos que estão separados, unir em uma coisa só, de maneira sutil, e quase o povo não consegue perceber essa mudança dentro da nossa espiritualidade. Pode avançar, irmão. Então cuidado com esse negócio de reteté. Quando chegar o crente e falar, irmão, vai com esse negócio de reteté para outro campo, porque isso aí não é de Deus não. E fala para ele, me mostra na Bíblia aonde tem essa palavra reteté, que eu te mostro de onde ela vem. Ela vem do culto afro. Isso significa ritual prestado aos voodoo, ou seja, chamando o demônio. Vamos lá para o culto reteté, vamos lá para o culto do demônio. É a mesma coisa que você fala assim, irmão. Se reteté está ligado com o culto afro, com voodoo, eu estou dizendo, vamos fazer culto aos... E a igreja tinha que fazer culto aos demônios? Na igreja a gente vem para prestar culto a Deus. Amém, meus irmãos? Lá eles creem dessa forma, lá no culto afro, lá isso é uma coisa deles, não é nossa. O que importa para nós aqui é a presença real de Deus. Esse negócio de crer que o Espírito vem e não sabe o que está fazendo, irmão, eu não sei, eu perdi o sentido. Isso não é Deus, isso é o demônio. Quando o demônio vem sobre o cavalo não sabe o que faz, não. Você pode cortar um braço, você pode matar ele, que ele morre sem sentido. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre os seus filhos, ele abre a nossa compreensão, nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo e o que nós estamos falando. Amém, meus irmãos? Primeiro ponto, fenômeno religioso, a busca do sagrado. Jesus deixa claro que essa necessidade do homem pela busca do sagrado só pode ser suprida onde? Nele. Vamos ler Atos capítulo 17, versículo 22, e outro abre lá em Salmo capítulo 42, versículo 1. Essa necessidade espiritual que nós temos, ela só pode ser preenchida em Jesus, em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra entidade você vai matar a sua sede e sua fome de Deus, somente nele. Atos 17, 22. Quem achou, leia. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ou seja, Paulo passa ali pelo Areópago e vê aquele tanto de estátua e diz: isso aqui é um homem querendo preencher sua necessidade espiritual. E ele continua andando, ele vê uma estátua dizendo lá: ao Deus desconhecido. Aí ele fala: é esse Deus desconhecido que eu venho pregar, e anuncia Jesus Cristo, dizendo: sua necessidade espiritual só pode ser satisfeita em Cristo Jesus e não nesses ídolos que vocês estão adorando aí. Amém, meus irmãos? Então, ele deixa bem claro que a busca pelo sagrado, a busca por Deus, só pode ser satisfeita em Jesus e em nenhum outro lugar. Salmo 42, verso 1. Ô pastor, então nessa época, já nessa passagem, ele já previa que isso ia acontecer? Sim, desde quando o homem pecamos ali, ele já sabia que nós íamos buscar ele de formas diferentes e de maneiras diferentes. Salmo 42, verso 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Toda alma humana suspira por Deus. Toda alma humana. Qualquer ser humano, seja aquele que está com Deus, aquele que está sem Deus, toda alma humana suspira por Deus. O problema é a forma como nós vamos matar essa sede. O holismo diz: podemos matar essa sede de Deus integrando todas as estruturas que estão separadas, ou todas as religiões que estão separadas, integrando todas elas. Aí então nós vamos satisfazer essa fome, essa necessidade que nossa alma tem de Deus. Irmãos, e Jesus diz, por isso que ele diz em João 14, 6:
Não existe outro caminho, não existe outra forma de saciarmos a sede espiritual a não ser nele. Amém, meus irmãos? Tudo tranquilo? Bora. Deus e deuses, a criação de sistemas religiosos pelos homens, isto está registrado na história do homem. Ou seja, o homem cria religiões desde quando? Desde sempre. Desde sempre o homem está criando religião, está criando Deus para saciar essa sede. Não é o que está dizendo o texto? Nos mostra que o homem tem essa necessidade por adorar alguém para além dele mesmo. O que é a criação de imagem? A criação de imagem, como o homem precisa saciar essa sede de Deus, ele precisa projetar isso para além dele. Ele tem que ter alguma coisa para além dele mesmo para dizer: isto aqui é meu Deus. Aí ele vai e cria uma imagem, e naquela imagem ele diz: aqui está o meu Deus agora. Porque ele tem essa necessidade de adorar alguma divindade, algum Deus. Então ele cria os seus deuses, ele cria suas religiões, porque ele precisa saciar essa fome de alguma forma. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, João capítulo 3, versos 16 e 17. Quem achou, leia. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, nos reconciliando com Ele mesmo. Deus estava em Cristo, saciando a nossa sede espiritual dele mesmo. Não é nos ídolos, não é nas criações, não é nas maquinações da nossa mente que nós vamos saciar essa sede, a não ser em Deus. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que Deus enviou? Para que o mundo fosse salvo. E para que a minha necessidade de Deus fosse satisfeita, aonde? Em Deus. Em Cristo Jesus, nós satisfazemos esse anseio que nós temos por Deus. Toda alma humana tem sede de Deus. O problema é como essa alma humana procura preencher essa sede, ou satisfazer essa sede. Aqui, vamos ler 1 Tessalonicenses, 1 João e Romanos, capítulo 1, 23 e 24. Primeiro texto, 1 Tessalonicenses 1, 9. Cada um abre um texto aí para mim, por favor. Vamos, 1 Tessalonicenses 1, 9. Juntamente, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Pronto, Paulo está dizendo: vocês foram tirados dos ídolos, vocês foram tirados dessas criações que vocês criaram para satisfazer essa necessidade. Vocês foram tirados daí para Deus, porque aí então Ele vai satisfazer a sede de vocês. 1 João 5, 21. Meus irmãos, o texto está aqui, cada um abre e já vai em sequência. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Guardai-vos dos ídolos. Quando é que o homem começou a criar ídolos? Quando o homem pecou, perdeu aquele relacionamento íntimo, a sede de Deus aumentou. O homem, por não ver uma entidade na sua frente, começa a criar os deuses para satisfazer a sua fome, a sua sede de Deus. Então, os deuses é uma criação do homem para satisfazer a sua sede do próprio Deus. Romanos capítulo 23, capítulo 1, versículo 23 e 24. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Mudaram a glória de Deus. Pecamos, agora precisamos fazer um Deus, fabricar um Deus. Mudaram a glória de Deus para quadrúpedes, para répteis, para imagem, para tentar buscar e ter uma ligação com Deus novamente. Então, irmãos, religião é uma criação do ser humano.
Deuses é uma criação do ser humano, porque o ser humano tem essa necessidade por Deus. Irmão, nenhum ser humano consegue ver sem religião. Nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Todo ser humano tem a necessidade de adorar alguma divindade. Todo ser humano. Por quê? Porque ele precisa saciar essa fome, essa sede que ele tem de Deus. Amém, meus irmãos? E o problema está na forma como nós vamos fazer isso. O problema não é a fome e a sede que nós temos de Deus. O problema é como nós vamos fazer isso. A religião, o holismo diz, você pode fazer isso integrando todas as religiões em uma coisa só, e você vai conseguir satisfazer essa sede que você tem de Deus. Mas nós sabemos que isso não é fato. Então, o que acontece? É produzido na alma humana um vazio. Ou seja, ele não encontra Deus de fato, nem o homem consegue viver vazio, ele tem que preencher com alguma coisa, onde ele começa a criar as divindades, começa a criar os deuses. Por quê? Porque tem um vazio lá dentro da alma dele, que precisa ser satisfeito, precisa ser tapado de alguma forma. O que ele faz? Cria as divindades, cria os deuses para satisfazer essa fome. Então, irmãos, é aqui que o diabo trabalha maciçamente, dentro e fora da igreja. Tá? Esse trabalho do diabo, ele está dentro e fora da igreja. Daqui a pouco vocês vão ver uma coisa aqui interessante. Avança. O século XX é um século de pessoas vazias de conteúdo. Pessoas que demonstram esse vazio em busca por algo que preenche esse vazio. Agora preste atenção aqui. Irmão, deixa eu ler e aí eu explico. Isso, infelizmente, é um fenômeno que tem afetado o cristianismo também. Veja a frequência do povo no templo. Aqui, presta atenção aqui. Veja o trânsito de pessoas de igreja em igreja. Irmão, quando você pega um crente, que ele fica a vida, agora que os irmãos entendem o que eu vou dizer. Tá? Entendem o que eu vou dizer. Eu não estou dizendo daqueles irmãozinhos que vêm com uma direção certa de Deus. Vai ficar aqui. Não é isso que eu estou falando. Amém, meus irmãos? Amém. Ou quando você entrou pelas portas da luz divina, você falou, é aqui que eu me achei. É aqui que Deus quer que eu fique. Não é desse tipo de gente que eu estou falando. Eu estou falando desse tipo de gente que fica na igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e ele sai pipocando de igreja em igreja, de igreja em igreja. O que ele está atrás? Ele está atrás de quem? Ele está atrás de Cristo? Não. Ele está atrás de saciar essa sede que tem na alma dele, que ele não conseguiu saciar, porque ele não entendeu que só pode ser saciada em Cristo Jesus. Como ele não entendeu isso, o que ele faz? Ele sai pulando de galho em galho para tentar satisfazer essa sede na alma. Não consegue. Irmão, eu já vi casos aqui da luz divina que fica pulando de galho em galho, aí vai parar no espiritismo, mesa branca, e depois dizer, agora sim eu achei a luz. O que é isso? É uma alma que não conseguiu saciar a sua sede, a sua necessidade de Deus na sua vida. Então ele fica pulando de galho em galho, não porque ele está atrás de Cristo, e não porque ele está atrás de um ministério, é porque ele não conseguiu saciar essa sede ainda, porque ele não está em Cristo ainda. Porque quem está em Cristo ainda já saciou essa sede e fica quieto onde Deus lhe colocou. Amém, meus irmãos? Amém. Tranquilo aqui? Tá? Então esse fenômeno desse vazio não é só lá do homem sem Deus, é do homem que pensa que tem Deus na vida. Aí ele precisa ficar para lá e para cá que nem pipoca. Amém, queridos? Vamos entender o que eu falei aqui, né? Para depois não interpretar de maneira diferente. Aí cresce o fenômeno chamado na sociologia de mercado das almas. O que é o mercado das almas? O mercado das almas são aquelas igrejas que estão estruturadas para oferecer um produto que a clientela procura e fidelizar a clientela. Não vou citar o nome de igreja, mas tem igreja essa igreja. Tem gente que quer ser rico. Ele vai para onde? Ele vai para determinada igreja, que lá diz que ele vai ser rico. E lá ele vai fidelizar a sua vida naquela igreja, porque lá diz que ele vai ser rico. Então ele fica lá. Fidelizou.
Agora tem igreja que diz, vem para aqui porque nós vamos curar qualquer doença que você tiver. Ele não vai para a igreja que vai dizer que ele vai ser rico, ele vai para a igreja que diz que ele vai ser curado de qualquer enfermidade. Fidelizou, mercado das almas. Cada igreja oferece um produto para fidelizar a sua clientela. Amém, querido? Porque o cidadão está tão vazio de Deus, que ele fica nessa procura incessante por coisas. E aí não consegue achar nada. Avança. Está difícil? Está claro? Então, vamos lá. Segundo ponto. A espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O Antigo Testamento. Na busca de satisfazer e expressar essa necessidade humana, o homem cria as suas divindades. Vamos pegar só um texto aí. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Bora lá, rápido. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Por isso que é bom os irmãos terem a revistinha, porque aí vocês dão uma lidinha em casa, aí quando chega na aula, vai saber do que o professor vai falar. Agora, pois, manda eu disse a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azer, que comem na mesa de Jezabel. Está lá, os 850 profetas de Baal e de Azera, criação dos homens, aonde Elias faz um desafio. Eles oram, nada acontece, Elias ora e Deus vai lá e faz um milagre. Por quê? Porque o homem precisa de alguma forma satisfazer essa necessidade. Então esse negócio de criação de divindade de Deus é antigo, já está lá. Já está no Antigo Testamento mostrando essa criação. É o antigo paganismo. É o antigo paganismo que está voltando numa nova roupagem, infelizmente, dentro das nossas igrejas. Os ídolos. Quem são os ídolos do novo paganismo que está dentro da igreja? As personalidades, pastores, cantores. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os profetas são os novos ídolos. Estamos voltando para o paganismo. Irmão, uma criança tem condição de pregar uma palavra de Deus? Mas se for pelo Espírito, nem pelo Espírito. Por quê? Porque uma criança não tem raciocínio, não tem maturidade, não tem mente para madurar uma mensagem, para passar uma mensagem. O que faz? Os pais, que aí está querendo mais é dinheiro do que outra coisa, põe o filho para assistir esses loucos que tem na internet, igual, filho, tá vendo? Faz igual, porque o povo gosta disso aí, tá vendo? Como ele grita, berra, urra, e o povo vai à loucura, faz isso aí. Cria-se ídolos. Então o paganismo está dentro das nossas igrejas. Quando criamos os nossos ídolos, nossos pregadores preferidos, nossos cantores preferidos, nossos profetas preferidos, estamos criando ídolos, paganismo dentro de nossas igrejas. Então lá, o homem desprovido de algo para crer se sente perdido e angustiado. E o homem não gosta de se sentir nem perdido nem angustiado. Para ele não se sentir nem perdido nem angustiado, o que ele faz? Ele cria uma divindade, ou ele procura uma religião. Ou se acha que quem está lá servindo de cavalo está lá porque quer? Ele está lá porque ele quer se encontrar em algum lugar. Ele está lá porque ele não quer se sentir perdido e nem angustiado. Então ele acha que indo para lá ele vai se encher de alguma coisa. De fato ele vai se encher de demônio mesmo. Só que quando o demônio sai, ele fica mais ruim do que quando ele entrou ali dentro daquele lugar. Nem sabe o que aconteceu. Porque não sabe nem o que aconteceu. Não sabe nem o que aconteceu. Então, irmãos, é uma necessidade do ser humano. Por quê? Ele se sente perdido, ele se sente angustiado e precisa tirar essa sensação de que está perdido, angustiado de alguma forma. Como é que ele faz? Vai se encher de qualquer outra coisa. Nós que não estamos nem perdidos e nem angustiados, sabemos que quando nos sentimos assim, para onde é que nós vamos? Ao pé do Calvário, ele vem lá e resolve o nosso problema em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O problema com isso é a forma como buscamos preencher e satisfazer esse anseio espiritual. Irmãos, o problema não é sentir sede de Deus, nunca foi. O problema é como você vai saciar essa sede de Deus. Esse é o problema. Esse é o problema.
Não é você ter fome. Fome você tem que ter todo santo dia. O problema é como você vai saciar essa fome. É a forma como você vai fazer isso. O holismo te dá uma forma. Pode vir aqui porque todas as coisas estão integradas. E tudo está integrado, você vai se sentir bem aqui, vai satisfazer essa sede. Avança. Olha, irmão, estou aqui ensinando vocês aqui, mas estou pensando no torresmo que eu deixei para fritar lá em casa. Misticismo oriental. Eu nem vi. Misticismo oriental. Irmãos, presta atenção aqui. Esse misticismo oriental, que é um misto de crença, hinduísmo, budismo, taoísmo, está presente em todos os setores da sociedade, sendo espalhado como uma opção válida para satisfazer a necessidade humana na busca da integração com todos, sem que precise qualquer tipo de compromisso com alguma entidade espiritual e assuma qualquer responsabilidade. O misticismo oriental, que está lá presentificado no hinduísmo, no budismo, no taoísmo, te dá uma possibilidade. Você pode satisfazer essa necessidade, não precisa amarrar nenhum compromisso com nenhum ente, você não tem nenhuma responsabilidade, você pode satisfazer isso com maior tranquilidade. Irmão, o espírito da época, como diz os alemães, o espírito desse tempo, o espírito desse tempo dentro das nossas igrejas é o espírito que tem invadido da falta de compromisso e de responsabilidade, da falta de comprometimento e de responsabilidade com as coisas de Deus. Esse é o espírito desse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo que as pessoas não querem amarrar compromisso, é um tempo que as pessoas não querem ter responsabilidade, elas só querem vir, ouvir e ir embora. Mas amarrar compromisso com Deus, com sua obra, não. Então a gente vê que esse espírito holístico, ele começa a invadir as nossas igrejas com muita facilidade, em que não há mais aquele espírito de compromisso, de responsabilidade com as coisas de Deus. Eu faço quando dá, eu vou quando eu quero, eu faço se eu quiser, porque eu não sou obrigado. Irmão, agora eu não sei quem é que ensinou para o povo que servir a Deus não tem obrigações. Do começo ao fim você tem obrigações com Deus. Do começo ao fim. Diga. Pastor, por isso também dentro do cristianismo sempre uma nova teologia. Sempre uma nova novidade para tentar preencher esse vazio. Pessoas que estão vazias, caçam alguma coisa para preencher. Aí você vê essas novas tendências que a gente vê dia a dia surgindo dentro das nossas igrejas. Agora inventaram as igrejas pretas. O que é isso, irmão? Não é o homem sentindo falta de alguma coisa? Não é o homem querendo atrair a presença de Deus de uma forma errada? Irmão, não é o ambiente que vai atrair a presença de Deus aqui. Não é o ambiente que vai atrair as pessoas aqui. O que vai atrair as pessoas aqui é Cristo. Não é uma luz baixa, não é uma igreja pintada que vai atrair Cristo. O que vai atrair a Cristo dentro das igrejas são vidas transformadas e vidas que resplandeçam Cristo para dissipar as trevas. Irmão, olha como é que nós somos obtusos. Jesus dissipa as trevas e nós queremos as trevas de novo. Aonde que está na Bíblia que é o ambiente, a cor, a luz que atrai a presença de Deus? A Bíblia me diz que quem atrai a presença de Deus é um coração quebrantado, um coração abatido, arrependido. Esse atrai a presença de Deus, seja no claro, seja no escuro. É dessa forma. Mas como há um vazio e quer se preencher de alguma forma, a gente fica criando meios para atrair a presença de Deus. O holismo é assim. Integra tudo, meu filho, porque você vai atrair Deus para a sua vida e vai satisfazer essa fome aí. Eu quero ver aonde. Então o misticismo oriental é essa coisa misturada, que você não precisa assumir nem responsabilidade e nem compromisso.
Esse tipo de espiritualidade é cômodo para o homem, onde ele não precisa abrir mão de si mesmo, sem uma consequência pós-túmulo. Não é assim que está a consciência hoje, irmão? Seria bom se nós morrêssemos e não tivesse era nada. Morrêssemos nem céu nem inferno. Morrêssemos e não tivesse nenhuma consequência pós-morte. Virássemos um nada. Seria bom, mas não é. Há uma realidade além dessa realidade aqui. E uma realidade muito mais poderosa, muito mais gloriosa do que essa realidade que a gente vive aqui. Então, se você não conseguir assumir compromisso e responsabilidade, como é que você vai desfrutar da realidade de Deus quando Ele vir buscar a sua igreja? Então seria cômodo se não existisse, mas o holismo te passa essa sensação de que não há uma consequência pós-morte. Você pode morrer sossegado, que você vai virar um nada. Você vai para o mundo do nada, mas a Bíblia diz que você vai para dois mundos: ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. A escolha é aqui e agora. Amém, meus irmãos? Então essa ideia está presente também no nosso meio dito cristão. Olha lá, as pessoas não querem assumir compromisso com Deus e muito menos com sua obra. São pessoas que só estão em busca de bem-estar holístico. São pessoas que vêm para a igreja só para se sentir bem. Ela não vem na igreja para cultuar a Deus. Ela vem na igreja porque ela quer se sentir bem. Olha, irmão, uma coisa errada na cabeça da pessoa. Quando você vem para a igreja, você não vem aqui para se sentir bem. Já viu aqueles irmãos chatos? Tem irmão que é chato. Olha, irmão, termina o culto, em vez de ir embora para casa, já sai dali se estragando. Olha, irmão, que palavra ruim. E os hinos então? Que hino horroroso. E os hinos que as irmãs cantou? Meu Deus do céu. Esse culto não me agradou. Olha, irmãos, o culto não foi feito para agradar homens. O culto é feito para prestar para Deus, não é para homem. Ninguém vem aqui na casa de Deus para prestar um culto para si mesmo. Nós vemos a casa de Deus para quê? Para prestar um culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Quem sair de sua casa com essa mentalidade, vai chegar aqui a prestar um culto para Deus e vai sair daqui abençoado. Agora, aquele que vem lá da sua casa, vem para aqui, pensando que o culto tem que agradar a ele, vai sair pior do que ele entrou na casa de Deus. Amém, meus irmãos? Então o culto é para Deus, não é para os homens. Mas o holismo bota isso na cabeça do povo. Você tem que se sentir bem. Não é isso que dizem? Ai, irmão, eu fui naquela igreja, não me senti bem. É claro, você já vem estragar de sua casa. Você já vem estragar de sua casa. Em vez de chegar aqui, prestar um culto para Deus, se estraga mais ainda. O culto é direcionado para Deus, não é para o homem. Hã? Querendo ser cultuado. Ué. Louvado seja eu. Glória seja dada a mim. É isso o culto? Louvado seja Deus. Glória seja dada a Deus e não a mim. Se eu vier com essa consciência, vou prestar meu culto, vou embora abençoado, e no outro dia eu volto e volto abençoado do mesmo jeito. Amém, meus irmãos? Então são pessoas que estão só procurando bem-estar holístico. Vamos ler Romanos capítulo 16, versículo 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu bem, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos filhos. Pronto, só quer bem-estar espiritual, bem-estar holístico. Eu só quero me sentir bem. Paulo já está dizendo aí, esses tais não estão prestando culto a Deus, estão buscando bem para si mesmo. O que é que diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1? Quem achou ler? E outro já abre lá em Mateus 16, 24. 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pronto. É esse tipo de gente aí. Dão mais ouvido ao espírito de demônios do que ao Espírito de Deus, porque ele só está em busca de bem-estar para a sua própria vida. Amém, meus queridos?
Mateus capítulo 16, versículo 24, desmonta toda essa sutileza que está presente, infelizmente, dentro das igrejas. O que diz Mateus 16, 24? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A espiritualidade holística diz: você não precisa renunciar a você mesmo, não. Você integra todas as estruturas, integra todas as religiões e sirva a Deus do seu jeito. Na visão holística, você não precisa renunciar a você. Mas Jesus derruba isso e diz: renuncie-se a si mesmo e sacie sua sede em mim, não em você mesmo. Amém, querido? Ou nós nos renunciamos a nós mesmos, ou nós vamos entrando nessa espiritualidade holística aí, achando que tudo tem que ser feito para mim, tudo tem que ser voltado para mim. E a verdade é que nós temos que morrer se eu quiser saciar essa sede, em nome de Jesus. Avança, irmão. Terceiro ponto: fundamento da espiritualidade holística. Qual é o fundamento? Ora, se está tudo integrado em tudo, não há um Deus pessoal. Minha pergunta é: Deus é uma pessoa, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus não é uma pessoa no sentido que nós conhecemos. Nós somos uma pessoa, porque nós temos uma alma e temos uma matéria. A pessoa na essência da palavra pessoa, ela tem que estar integrada com o corpo e com uma alma. Amém? Agora, Deus tem pessoalidade. Vamos ver o que é pessoalidade? Avança, irmão. Isso aqui é doutrina, tá, irmão? Isso é doutrina. Ele coloca como uma pessoa, mas vamos entender pessoalidade. Ser uma pessoa significa dizer que um ser tem inteligência, moralidade, vontade e afeto. Tudo isso tem aonde? Deus tem tudo isso aqui, sim ou não? Deus tem inteligência, moralidade, vontade e afeto? Sim ou não? Sim, meus irmãos. Deus tem inteligência, tem moralidade, tem vontade e tem afeto. Portanto, aí está a pessoalidade de Deus. É o que caracteriza, para nós entender aqui na nossa cabecinha, é o que caracteriza uma pessoa. Ela é constituída de inteligência, moralidade, vontade e afeto. Mas quando você fala de pessoa, entenda a pessoalidade. Ele tem característica de uma pessoa. Por que nós temos essa característica? Porque nós somos imagem e semelhança de quem? Nós temos inteligência? Sim ou não? Tem uns que tem mais, tem uns que tem menos. Mas temos, não temos? Sim? Bora, meus irmãos. Sim. Oxe. Moralidade? Sabemos o que é certo e o que é errado? Temos vontade? Temos afeto? Pronto, somos imagem e semelhança de Deus. Porque isso que nós temos em nós é perfeito em Deus. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nos criou com inteligência, com moralidade, com vontade e com afeto. Então Ele tem essas características de ser uma personalidade. Mas na religião holística, na mentalidade holística, não existe isso. Porque não há um Deus pessoal. Avança. Então, na espiritualidade holística, essa ideia de personalidade de Deus não existe. Pois tudo é Deus e Ele está em tudo. Vou explicar. Essa caixa aqui é Deus, aquela cadeira ali é Deus, aquela bateria é Deus, tudo é Deus, e Deus está em tudo. Se Deus está em tudo, então Ele não é pessoal no sentido de se comunicar com a sua criação, porque Ele se misturou com a sua criação, Ele se fundiu na sua criação. Então por isso que Ele está dizendo aqui, que dentro do holismo não existe essa ideia de que Ele é um ser pessoal, que tem essa pessoalidade, porque tudo é Deus, Ele está em tudo. Isso aqui é Deus, aquilo ali é Deus, tudo é Deus, Ele está em tudo. Portanto, não existe um Deus com quem você possa se comunicar, se tudo é Deus, inclusive você é Deus também. Na ideia holística, se tudo é Deus, Ele está em tudo, logo você é Deus, e Ele está em você também. Então não tem um relacionamento pessoal entre a criatura e o Criador, porque o Criador se confunde com sua obra da criação. Tranquilo, irmãos?
holístico é um Deus que está dentro da sua criação e misturado com ela. Já expliquei. Todas as entidades, como você quiser chamar, é Deus. Perde-se a noção de pessoalidade de Deus. E, portanto, não existe um relacionamento pessoal. Também já expliquei isso aqui. Vamos ler? Colossenses 2,8. Rapidinho. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Cuidado com as filosofias. Cuidado com as novas ideias. Cuidado com as novas formas de entender Deus. Porque virão para enganar. Virão para iludir, para lhe tirar daquilo que é real, para colocar naquilo que não é real. Então Paulo diz, cuidado com essas novas formas de crer. Século 21, Paulo continua reverberando a sua voz, dizendo, cuidado com essas novas formas de ser. Por isso que todo e qualquer movimento dentro de uma igreja tem que ser analisado a partir da palavra, não a partir da experiência, irmãos. A palavra é o crivo. É aqui que eu tenho que analisar se aquilo que acontece dentro de uma igreja tem respaldo ou não. Esse reteté tem respaldo? Não tem. Então seja rejeitado. Esse movimento holístico tem respaldo? Não. Então seja rejeitado. Nossa base de análise é a Bíblia. Por que fica fácil, irmão, enganar? Por que o diabo consegue enganar os crentes com facilidade? Porque não lê, porque não estuda, não conhece, aprende totalmente errado, totalmente equivocado. Quando você ensina a verdade, quando você ensina como é, a pessoa ainda fica em confusão, achando que aquilo que você está falando é mentira, porque está tão acostumado com a mentira que não consegue ouvir mais a verdade. Avança, irmão. Não há verdade factual. Irmão, se não há Deus, e toda verdade absoluta brota de Deus, se na fé holística não há Deus, não existe verdade absoluta, existe verdades. Cada um carrega a sua verdade. A palavra de Deus não existe, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus. Por isso que o autor coloca aí, não há uma verdade factual. Porque se não há um Deus factual, se não há um Deus absoluto, da onde surgiu a sua palavra, logo não existe verdade, existe verdades. Cada um carrega a sua verdade. Esse espírito também invadiu a igreja. Você vai conversar com os crentes, ensinar os crentes, falar da Bíblia para os crentes, o que os crentes falam? Mas veja bem, pastor, isso aí é para o Senhor. Para o Senhor, porque eu entendo de outra forma. Ele está dizendo o seguinte, isso é verdade para você, não é verdade para mim. Como que é verdade? Irmão, como é que a Bíblia é verdade para um, não é verdade para outro? A Bíblia tem que ser verdade para todos nós, porque a fonte é uma só. Ela surgiu em Deus, de Deus para os homens. Portanto, há uma verdade absoluta. No holismo não existe verdade absoluta, porque não existe um Deus absoluto. Amém, meus irmãos? Avança, irmão. Aí você vê no perigo para onde vai as coisas. Espiritualidade holística e a Bíblia. Problema do pecado. O holismo desconsidera a realidade do pecado e diz que o cristianismo tem que ser superado por uma nova realidade. É sempre assim. O cristianismo tem que ser superado por uma nova realidade. Por quê? Porque não existe pecado. E ele tem que ser superado para que possa preencher, satisfazer o anseio espiritual do homem moderno. Ora, irmão, é claro que esta forma de pensar mostra o embrutecimento da alma de seus adeptos, que são conduzidos pelo engano. Qual que é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo é levar os homens a acreditar que ele não existe, porque aí fica mais fácil dele trabalhar. Se o homem acreditar que ele não existe, ele desvia o foco, aí ele começa a trabalhar de maneira sutil, de maneira que o homem não perceba o seu trabalhar. Está lá, é levar as pessoas a acreditar que ele não existe, e a partir daí ele trabalha de maneira sutil, mudando a mente humana, ou como diz Paulo, cegando os homens. Essa é a estratégia de Satanás, é fazer o homem acreditar que ele não existe.
não acreditando que ele não existe, ele tem terreno livre para trabalhar. Irmão, por um acaso não tem sido assim também no nosso meio? Alguns já não creem mais que Deus existe como deveria existir, por isso há uma frouxidão no servir, há uma frouxidão no serviço, há uma frouxidão na crença. Já viu? Você vai conversar com um crente? Não, irmão, Deus não quer isso de você não. Olha, o que diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4? Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todas as suas forças, de toda a sua vontade. Ou seja, Deus quer você por inteiro. Ah, não, irmão, Deus não quer tudo isso de você não. Não é uma forma do diabo te enganar e te levar que Deus não é tão exigente assim, que é o pastor que está exagerando na dose. É uma tática de Satanás que introduz esse pensamento na mente da igreja. Avança, irmão. Se não existe verdade absoluta, se não existe um Deus pessoal, logo não existe um Salvador pessoal. É uma lógica. Se não existe verdade, se não existe um Deus pessoal, logo não existe um Salvador pessoal que venha salvar o homem. Quando se nega a Deus, se nega a realidade do pecado e sua punição eterna. Este é o erro que está na base do pensamento holístico. Está lá os textos. Para aqueles que estão bebendo e comendo deste lixo, haverá uma punição eterna, se não houver arrependimento. Se não tem um Deus pessoal, se não tem uma verdade absoluta, logo não tem um Salvador pessoal. Você é a sua própria salvação. Você é o seu próprio caminho de salvação. Avança. Conclusão. Qual é a conclusão dessa lição de hoje? Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer se livrar de qualquer tipo de veneno, se armar contra qualquer tipo de veneno, guarde a palavra de Deus na sua alma e você vai estar equipado para identificar toda e qualquer sutileza de Satanás contra a sua vida. Amém, meus irmãos? Fique de pé. Vamos agradecer a